Oi, pessoal. Quando nós lemos a Ilíada, nós queremos ver Aquiles lutando, né? A gente vê aqui para isso. Só que ele demora muito para aparecer. Porque no canto 1 ele brigou com Agamenon e desistiu de lutar. Foi pro barco dele e ficou ali. Ao que Agamenon tirou a minha escrava, aquela que eu ganhei com a minha capacidade de luta, com a minha vitória, me tratou como alguém que luta para dar coisas para ele. E ele, na briga com o Agamenon, ele falou que ele estava fazendo isso com todo mundo ali. Estava sendo um rei engolidor de presentes, como diz o Hesíodo, na crítica dele aos juízes, né, da cidade dele, injustos. Então Aquiles parou de lutar. Ele, naquele momento, no canto 1, a cólera dele é justa, porque ele foi desonrado por Agamenon. Então você vê, o herói a quem eu vim assistir, ele foi desonrado, mas ele vai voltar por cima mais adiante. Como ele diz, Agamenon, você vai precisar de mim. Escuta o que eu estou te falando. O que eu vou falar vai se cumprir. E o Aquiles, naquele momento, ele estava com Atena. Então ele estava dizendo a verdade. Ele estava com o controle do que ele estava dizendo. E ele estava dizendo a verdade. Ele apontava que o que o Agamenon dizia eram palavras que pareciam verdade, mas eram mentiras. O Agamenon achava que estava dizendo a verdade porque ele falava que os Zeus estavam com ele, ia dar a vitória para ele, não precisava do Aquiles. Ele acreditava nisso. Então ele acreditava que estava dizendo uma verdade, mas na verdade estava dizendo uma mentira, porque ele não sabia que Zeus não estava do lado dele. Então, nesse canto 1, o Aquiles mostra não pro Agamenon, porque ele estava na perdição, acreditando que estava dizendo a verdade, mas para os outros, que aquele rei não estava sendo rei. Ele estava distante dos deuses, ele não estava com controle do que fazia e do que falava. Só que aí a gente espera 9 cantos para o Aquiles reaparecer. Uma situação em que os troianos estão à vontade na guerra, muito à vontade, a ponto de acamparem do lado de fora dos muros de Troia, acamparem próximos aos navios dos aqueus, fazerem ali suas fogueiras, suas reuniões, dormirem, e durante o dia o Heitor avança cheio de virilidade e confiança. O Agamenon viu que eles iam acabar com os navios todos queimados. Então ele percebe que lá no início da história ele agiu errado com Aquiles, que ele não sabia o que ele estava fazendo quando tomou a escrava do Aquiles. Reconhece que ele estava em perdição, que ele achava que sabia o que estava fazendo, mas na verdade não sabia. Ele reconhece isso. Então aí ele tem passa por essa revelação, né, quanto às atitudes que ele vinha tomando. E aí ele decide oferecer pro Aquiles
uma enormidade de bens, inclusive uma filha dele para se casar com Aquiles, e uma cidade, e Nestor envia uma embaixada, né, para falar com Aquiles. Agamenon, não, Odisseu, Fênix e Ajax. A embaixada vai, chega na tenda do Aquiles, e o primeiro a falar é Odisseu. O André Malta, quando comenta a conversa do Aquiles com o Agamenon no canto 1, ele usa muito umas ideias do Platão que estão no diálogo chamado Hippias Menor. Nesse diálogo, Sócrates está conversando com Hippias. E o Hippias considera que o Aquiles é um personagem melhor do que o Odisseu, por ser simples e por ser autêntico, por dizer a verdade, enquanto o Odisseu, por ser cheio de astúcias, ele é enganoso. Aí a conversa vai assim, para o seguinte lado. A pessoa que fala uma coisa errada sobre matemática, fala uma coisa errada sem saber que estava falando uma coisa errada. Ela não sabe matemática, mas não porque disse uma coisa errada, e sim porque ela não sabia que estava dizendo uma coisa errada. Por quê? Se ela soubesse que estava dizendo uma coisa errada, se ela soubesse matemática, ela poderia dizer uma coisa errada por querer. Assim como ela poderia dizer uma coisa certa por querer, se ela soubesse matemática. Mas, se ela diz uma coisa errada sobre matemática, sem saber que está dizendo uma coisa errada sobre matemática, ela pode também dizer uma coisa... ela pode achar que está dizendo uma coisa certa e está dizendo uma coisa errada. Ou ela pode até dizer uma coisa... ela não tem controle do que ela diz, então, porque ela não sabe matemática. Então ela vai dizer verdade e mentira de forma involuntária, acreditando que está dizendo ou verdade ou mentira. Mas ela está errada nesse acreditar que está dizendo verdade ou mentira, porque ela não sabe o que ela está falando. Agora, aquele que sabe matemática, ele tem controle do discurso dele. Ele é como as musas e os aedos, que eles dizem mentiras semelhantes a fatos e verdades quando querem. Eles têm controle do próprio discurso. Assim era Aquiles diante do Agamenon no canto 1. E agora Aquiles vai começar a cair na perdição. Vai começar a não saber mais o que está dizendo e o que fazendo. E aquele que não sabe o que diz e o que fala, ele acredita que sabe, mas ele não sabe. O Odisseu, ele fala primeiro para o Aquiles, ele fala dos presentes que o rei oferece. Ele fala o seguinte: a ti, terno amigo, o pai já te ordenava, Peleu, no dia em que te mandou da Ftia para Agamenon. Aí ele vai citar palavras que o pai de Aquiles disse para ele: filho meu,
Atena e Hera vão ambas te conceder poder, se acaso o quiserem. São os deuses que querem te conceder o poder. Mas tu segura no peito o teu magnânimo espírito, pois a amizade é melhor. O Odisseu, falando antes do Aquiles falar, ele já sabe o que o Aquiles vai falar depois. Ele sabe que o Aquiles vai priorizar, a cólera dele a ajudar os amigos. Ele vai ficar soberbo na cólera dele. E ele vai esquecer a amizade. E que o Odisseu, antes disso acontecer, antes do Aquiles dizer isso, o Odisseu já está dizendo: segura no peito o teu magnânimo espírito, pois a amizade é melhor. Larga a discórdia que engenha o mal, a fim de que mais te honrem os argivos, não só os jovens como os velhos. Assim ordenava um ancião, e te esqueces. Ele já disse que o Aquiles está entrando no campo do esquecimento do que o pai disse para ele, esquecimento do que é a glória. A glória é realizar um grande ato numa guerra, um ato decisivo, e decisivo porque resolve a guerra e traz benefício ao exército do qual você faz parte. O herói, ele não age por conta própria, porque ele age com os deuses que querem ou não te ajudá-lo, e age ao lado dos outros personagens, dos outros heróis, porque ele tem amizade. Tem uma triangulação entre o herói, os outros guerreiros e os deuses. Essa triangulação é necessária para que o herói tenha a sua ação gloriosa. Só que o Aquiles, aí ele vai responder o Agamemnon, o Odisseu, dizendo assim: eu vou te contar a verdade. Eu não vou falsear o que eu vou contar. Porque para mim quem falseia aquilo que está pensando, aquilo que diz uma coisa diferente do que está pensando, é odioso, igual o Hades. Então ele está prometendo dizer uma verdade, está prometendo falar de forma desvelada. Só que o que ele diz em seguida mostra que ele está velado, ele não está desvelado. Ele está velado. Porque ele diz que Agamemnon está vindo com astúcia por cima dele, querendo voltar a ser aquele rei egoísta. E ele reconhece essa astúcia do Agamemnon e reconhece a astúcia do Odisseu, e ele não vai aceitar. Quando na verdade o Agamemnon não está vindo com astúcia nenhuma, está sendo verdadeiro, né? Naquilo que ele oferece para o Aquiles. Mas o Aquiles ele acredita
que o Agamenon está querendo ser astucioso para cima dele. Então aqui ele está enganado quanto às palavras, as intenções do Agamenon e as palavras do Odisseu. E o Aquiles, a partir desse engano, aí que se desenvolve assim: eu vou parar de lutar, eu vou sair dessa guerra, eu vou embora amanhã e vou ter uma vida longa. Ele nega aquilo que ele falou no canto 1, que ele buscava, que ele sabia que morreria jovem, então ele buscava a glória na guerra. Ele nega dizendo: eu vou ter uma vida longa. Ele está negando a glória do herói, tirando o valor da glória do herói. O herói que, através da sua glória, que com a glória do herói é o permanente, para uma vida que é impermanente e muitas vezes breve. É uma forma de escapar da morte, a glória. Só que o Aquiles, quando diz que vai ter uma vida longa fora da guerra, ele está dizendo o quê? Ele está abraçando a morte, e 2 vezes, porque ele vai encontrar uma morte quando for velho e sem glória nenhuma, vai ser esquecido. Ele está, ao dizer isso, ele está distante dele mesmo. Ele está se esquecendo dele mesmo. Porque o Aquiles é aquele cujo destino é morrer jovem e realizar uma ação gloriosa. Então, o Aquiles está esquecido do que o pai disse para ele, que é ser amigo dos homens, obediente aos deuses, para ser um grande herói, ter cólera sim, mas não deixar ela o dominar, a ponto dele ser soberbo. Então aqui ele está esquecido disso, e está esquecendo então dele mesmo, que é realizar esse destino dele, cumprir o destino dele, que ele já sabe qual é. E aí você, quando você vê isso na Ilíada, você fica frustrado, porque você quer que ele volte a lutar. E ele, se ele aceitasse os presentes da Agamenon e voltasse a lutar, ele não seria desonrado. Ele não valeria menos por causa disso. Assim como no canto 1, se o Agamenon tivesse devolvido a escrava dele mesmo, né, pro pai dela, e não ter pego a do Aquiles, ele não seria desonrado. Ele achava que sim, porque ele não sabia o que estava fazendo. Você fazer aquilo que é imposto pela situação não é desonra. É desonra para quando você está dominado pela sua vontade de ganho próprio. Quando você está distante da ordem das coisas. Quando você está em perdição. Acabou que no canto 9 o Agamenon saiu disso, mas o Aquiles entrou nisso. Preocupado apenas com o sofrimento dele, vendo como astuciosos aqueles que vêm falar com ele, enganadores aqueles que vêm falar com ele, e ele acreditando que ele sabe
que os outros são enganadores, mas na verdade ele está se enganando, porque ele não sabe o que ele está dizendo. Ele não sabe o que ele diz a respeito dos outros, porque os outros estão falando o que realmente eles querem falar, né, que eles querem a ajuda do Aquiles, e ele está se enganando a respeito dele mesmo, porque ele está distante do próprio destino. E o Odisseu falar para ele, vai chegar numa situação irreversível para os aqueus, para os seus amigos, tá? E a situação vai chegar a ser irreversível para você também. Antecipando já, aqui adiante, o Aquiles vai perder o Patroclo. Então não adianta ficar fechado em si mesmo. A perda do Patroclo vai ser resultado dessa cólera do Aquiles, que se tornou injusta. Injusta porque se tornou demasiada. Um dos 3 pontos do tripé ganhou proeminência sobre os outros, porque a ajuda dos deuses, companheirismo, amizade com os outros lutadores, e a sua cólera, que devem andar juntas para formar o herói e o feito heróico e a glória, a cólera se sobressaiu. Ficou mais importante do que a amizade com os outros e mais importante do que os deuses, porque ele esqueceu que os deuses concedem força se eles querem. Como Odisseu lembrou isso a ele. E não para aqueles que acreditam que os deuses estão do lado deles. Você vê nos heróis da Ilíada e da Odisseia, que são acompanhados pelos deuses, eles nunca deixam de se surpreender porque os deuses estão do lado deles. Sempre é uma surpresa, porque eles estão numa situação difícil e veem que estão tendo aquela ajuda especial, e isso os enche de ânimo, ou os ajuda a decidir alguma coisa, e eles ficam e eles não percebem na hora que são heróis, os deuses que estão ali, só percebem depois que os deuses dão uma saída, e aí eles ficam surpresos, pensando: nossa, acabou que tudo aqui deu certo, acabou que eu acabei fazendo a coisa certa, porque eu estava ajudado pelos deuses. Agora, o homem que acredita que os deuses já estão do lado dele e ele vai fazer as coisas certas, antes de fazer, isso é soberba. Isso é o estado em que o Aquiles está, acreditando que ele sabe o que está dizendo. Que os aqueus, que ele vai poder ter uma vida longa quando chegar em casa. Se ele não chegar em casa, e se algum deus matar ele no caminho, ou depois, quando ele chegar na terra dele, se ele não conseguir ter uma vida longa, pode acontecer, né? Ele está desconsiderando que os deuses podem tirar essas coisas dele. Tá bom? A gente fica por aqui.